Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia, com a bênção, a graça, a misericórdia e o amor de nosso Deus e Pai, estamos iniciando mais este dia, mais este momento também, onde temos o privilégio, é um privilégio de ouvir a palavra do nosso Deus e Pai, através da sua palavra revelada, que é a Bíblia, e também o privilégio de orarmos, de falarmos com Ele. Olha, o Deus Criador de tudo que existe. O que nós somos, gente, diante desse imenso universo? Somos poeira, grãos de poeira, comparados ao tamanho desse universo. Pois o Deus Criador de tudo isso, Ele se inclina para ouvir a nossa oração. Isso é amor, não é? Isso é cuidado para com a principal criação de Deus, que somos nós. Sabia disso? A Bíblia revela isso, que apesar de Deus ter criado todo este imenso universo com tudo que nele há, a principal criação de Deus somos nós. Sabia disso? Apesar da nossa pequenez, em relação ao tamanho do universo, Deus fez de nós a sua principal criação. E porque somos a sua principal criação, como filhos dele, então ele quer nos ouvir, ele quer nos ajudar, ele quer nos abençoar, ele quer nos curar se precisarmos de cura, ele quer dar provisão às nossas necessidades, ele quer nos confortar, nos consolar, nos ajudar, nos proteger, como um bom pai faz com o filho que ama, tá bem? Antes da gente prosseguir, por favor, deixa o like para o canal, aperte o joinha, inscreva-se em nosso canal. Se você ainda não fez, ative o sininho das notificações e fazendo isso você vai ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. Aproveite também logo abaixo o espaço dos comentários para você colocar nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore, e nós vamos orar por todas as pessoas cujos nomes estiverem escritos aí, tá bem? Olha só que interessante o que o Senhor Jesus disse. O que eu vou ler para você, praticamente todo mundo conhece, principalmente todo crente conhece, Se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. A referência está aparecendo aí no cantinho do seu vídeo. Olha o que o Senhor Jesus disse e você vai ver o que isso tem a ver com a nossa vida. Veja bem, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vou repetir, Jesus disse: eu, Jesus, sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém, não existe exceção, ninguém vem ao Pai senão por mim. Gente, tem tanta revelação nessa declaração do Senhor Jesus aqui, e tudo isso tem a ver com a gente. Bom, primeiramente, olha o que está escrito aqui, o que Jesus falou. Ele disse assim, eu, Jesus, está sendo bem claro, Não é outra pessoa. Eu, Jesus, sou o caminho, o caminho. O é o artigo aqui que está no singular, não está no plural. Ele não diz, eu sou um dos caminhos. Ele diz claramente, eu sou o caminho. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo que só existe um caminho que faz com que alguém chegue ao Pai. E esse caminho é o próprio Senhor Jesus. Você vê, como a Bíblia, ela mostra a verdade para a gente. Porque muita gente vive no engano, na mentira, porque o diabo sabe mentir muito bem, Ele floreia a mentira para que ela pareça verdade. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quantas pessoas você já ouviu falar, talvez você mesmo tenha dito isso em algum momento da sua vida, ou talvez você ainda pense assim, a pessoa fala assim, todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus. É isso que está escrito aqui? É isso que Jesus falou? Não, ele não disse que todos os caminhos levam a Deus. Ele não disse que todas as religiões levam a Deus. Não, ele disse, eu, Jesus, sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim, a não ser por mim. Então, é uma grande mentira dizer que todos os caminhos levam a Deus, porque Jesus está dizendo o contrário. E nós sabemos que Jesus não pode mentir. Aliás, Jesus não pode nem se enganar. Por quê? Porque ele também disse que ele é a verdade. Ou seja, tudo que Jesus diz é a mais absoluta verdade, ponto final.
Então, ele é o caminho que conduz ao Pai. Muito bem. Vejamos então o que Jesus quis dizer com caminho. O que é caminho? Caminho é uma estrada, né? Uma rodovia, se você quiser chamar, um caminho também, uma trilha, né? No meio do mato tem trilhas, né? Mas caminho é um percurso que leva de um ponto até o outro, né? Tem um ponto de partida e tem um ponto de chegada. Então Jesus diz: eu sou o meio pelo qual, o caminho pelo qual você pode se achegar a Deus. Agora é interessante também você perceber que, claro, o Senhor Jesus está usando aqui uma linguagem figurada, não é? Para explicar uma verdade espiritual. Ele não é uma estrada literal, né? Ele não é uma estrada de verdade, ele é a pessoa que nos leva até Deus, até o Pai. Então ele usa uma linguagem figurada, ele não é uma estrada, literalmente falando. Assim como ele não é uma porta, tem lugar que fala que ele é a porta, né? Então ele não é uma porta de verdade, uma folha de madeira de verdade ali, né? É um modo figurado de falar, não é? Assim também como na Santa Ceia, né? Quando ele diz, isto, o pãozinho, isto é o meu corpo, e o cálice com suco de uva, ele diz, isto é o meu sangue. É uma linguagem figurada, não é? Ele não está dizendo que aquele pedaço de pão é ele, nem aquele suquinho de uva é o sangue dele. É claro que não. Ele está dizendo, isso representa o meu corpo, isto representa o meu sangue, a estrada me representa, né? Porque sou eu que levo a Deus. Muito bem, agora observe só, caminho, estrada. Você já reparou que toda estrada ela é fixa, ela não se move, ela é construída e ali ela fica. Por exemplo, tem estradas da época do Império Romano, datadas de antes de Cristo, inclusive. Que existem até hoje lá na Europa, que saem de Roma e vão para vários pontos da Europa. Foram estradas tão bem construídas que elas existem até hoje e têm o mesmo caminho até hoje. Então uma estrada ela é fixa. O que isso significa? Significa que Jesus também ele é fixo, ele não muda. A palavra dele não muda, as promessas dele não mudam. O mesmo que ele fazia no passado, ele faz hoje e fará sempre que alguém precisar. Então ele não muda, gente. Olha que significado maravilhoso esse, né? Eu sou o caminho, ou seja, eu não mudo, eu estou sempre ali, né? Quem quiser chegar ao Pai tem que entrar por mim. Não existe atalho, não existe um outro caminho, uma outra opção, tem que ser por mim, sou fixo. Então, quando nós precisamos chegar a Deus, temos que entrar nessa estrada chamada Jesus, nesse caminho chamado Jesus. Outra coisa muito interessante, né? Você já reparou que numa estrada boa, não é? Ela tem placas de sinalização? Olha, reduz a velocidade, não é? Acenda os faróis, não é? Farol baixo ao cruzar veículos, não é verdade? As placas elas sinalizam o que devemos fazer na estrada. O Senhor Jesus também, né? Na nossa caminhada em direção ao céu, há várias advertências, várias placas de sinalização, espiritualmente falando. Estou falando em linguagem figurada também, não é? Para que a gente possa seguir nessa estrada com segurança, porque se você obedecer à sinalização da estrada, das rodovias, né? Se você obedecer ao limite de velocidade, fizer tudo certinho, não vai ter acidente, não é verdade? Não vai capotar o carro, não vai derrapar o carro, não vai cair no barranco. Você vai sair de um ponto e chegar com segurança até o ponto final daquela estrada, até o teu destino final. Assim também, se nós quisermos ter uma vida abençoada nessa terra, uma vida tranquila, não isenta de problemas, é lógico, né? Problemas existem, mas se nós quisermos ter uma vida vitoriosa, nós precisamos seguir as placas de sinalização que tem nesse caminho, que tem nessa estrada chamada Jesus, não é? São as advertências que Jesus nos faz por Ele mesmo ou através dos apóstolos que escreveram algumas partes do Novo Testamento, né, do apóstolo Paulo. Então ele fala para não mentir, ele fala para fugir da prostituição, ele fala para a gente se santificar, ele fala para a gente perdoar, para a gente orar sempre, para a gente se alegrar sempre, ele fala para a gente não ter medo, ele fala para a gente buscar a Deus em oração,
né? Ele fala para a gente usar a autoridade do nome de Jesus quando for necessário para expelir demônios, para curar os enfermos e muitas outras coisas. Ele fala de jejuar, né? Ele fala de orar pelos inimigos, de não guardar mágoa no coração. Gente, tudo isso são placas de sinalização. Então ele está dizendo assim, ó, se você seguir essas placas de sinalização, essa vida aqui você vai chegar até o final dela bem, abençoado. E esse é o problema. Muitos crentes estão na estrada, mas por não obedecerem às placas de sinalização, eles acabam sofrendo acidentes, vamos colocar entre aspas, né? Acidentes na sua caminhada cristã. Então são crentes que ficam doentes, são crentes que têm amarração financeira, são crentes que caem em maldição, são crentes que sofrem e nunca vê resultado. Por quê? Porque eles não obedecem às placas de sinalização, tá entendendo? No sentido figurado. Não obedecem ao que Jesus fala. Estão na estrada, são de Jesus, mas eles abusam da velocidade, não é verdade? Muitas vezes a pessoa, em vez de se concentrar na estrada, fica olhando para os lados. O que significa isso? Ora, numa estrada, se você não prestar atenção no caminho que você está andando, quando você está dirigindo o automóvel, por exemplo, né, você fica se distraindo para um lado, para o outro, daqui a pouco você sai fora da estrada. Você entra no acostamento, pode bater no barranco, né, cair num buraco, porque distraiu, né? Às vezes você fica distraído, não vê o carro da frente, bate na traseira do carro da frente, dá problema, não é verdade? Por quê? Fica distraído. Você sabe que na caminhada cristã também, né? Muitos crentes se distraem. Em vez de se concentrar na palavra de Deus, fica distraído. Distraído de que maneira? Olhando para a vida alheia, né? Fofocando da vida dos outros, reparando na vida dos irmãos, né? Fica, às vezes, até invejando irmãos que estão progredindo e crescendo, ou então ficam apontando o dedo para o defeito dos outros, em vez de se concentrar na sua própria vida. E aí o que acontece? Pá, dá uma socada em algum lugar porque ficou distraído. Mas a distração também muitas vezes vem porque a pessoa, em vez de ficar no espírito, ela fica na carne. E por que fica na carne? Porque se distrai com séries de TV, videogame, os prazeres do mundo. Você sabe que a Bíblia, ela não proíbe a gente de ter prazeres nessa terra, mas prazeres que são lícitos, né? Mas muitos querem prazeres, prazeres pecaminosos. Está errado, é lógico, mas mesmo entre os prazeres que são lícitos, né? Por exemplo, você poder passear, poder se divertir, num lugar sadio, não tem problema, mas é como a Bíblia fala, muitos crentes são mais amigos dos prazeres do mundo e prazeres que nem são pecaminosos, mas as pessoas preferem muito mais ficar perto dos prazeres do mundo, mesmo que legítimos, né? Do que amigos de Deus. O que eu quero dizer com isso? Pensa comigo. A pessoa consegue maratonar nas séries de TV, passa madrugada, final de semana, assistindo série após série, episódio após episódio. Mas fala para a pessoa ficar 1 hora em oração. Não aguenta, não fica. Fala para a pessoa meditar na palavra de Deus ali. Não lê um pouquinho e já achou que é suficiente. Então são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E isso é uma distração. Então a pessoa fica olhando para os lados, fica deixando de prestar atenção no caminho, presta atenção no que o Senhor Jesus diz e quando vê, capota no meio do caminho. Muito crente está capotando no meio do caminho, muito crente está derrapando na estrada, muita gente está, infelizmente, mesmo estando em Cristo, sofrendo muito. Por isso, meu amigo e amiga, preste bem atenção, né? O Senhor Jesus, quando Ele diz, eu sou o caminho, olha quanta coisa que o Espírito Santo revela para a gente através dessa linguagem figurada que Jesus falou. E para finalizar aqui, presta bem atenção, eu já ouvi muita gente reclamar de Deus, muita gente jogar a culpa em Deus. Por que aconteceu isso comigo? O Senhor não está vendo? E começa até a blasfemar, né? Começa a julgar a Deus, a criatura querendo julgar o Criador, porque Deus foi mal comigo, porque Deus não me ama, e fala um monte de abobrinha. Né? Antigamente a gente falava que a pessoa falava borracha, né? Tá falando borracha. Hoje não se usa mais essa expressão, né? Mas é um modo de dizer que a pessoa só falava tonteira, nem sabia o que estava falando, né? Pois é, muitas pessoas fazem isso, sabe por quê? Porque elas não entendem uma coisa. A estrada é fixa, a estrada não muda o seu percurso. Entendeu? Não é a estrada que sai do caminho da pessoa, que sai da pessoa, é a pessoa que sai da estrada. Todo carro que tem um acidente na estrada, pode ver, ele saiu da estrada.
ou porque dormiu no volante, né? Tem muito crente dormindo espiritualmente aí, né? Então, dorme no volante, ou não presta atenção, se desvia, ou o carro está com má manutenção, né? Algum acidente às vezes acontece, mesmo com uma manutenção do carro em dia. Então, quando a pessoa sai da estrada, ela não consegue chegar no final. Assim também, muitas pessoas, infelizmente, estão saindo da estrada, se desviando do caminho de Deus. E muitas delas, claro que podem voltar ao caminho, se arrependendo e tudo mais, mas infelizmente muitas pessoas saem do caminho e nunca mais voltam. E quando a pessoa sai do caminho de Deus, que leva ao céu e nunca mais volta, para onde que ela vai? Vai para o inferno. Quando a pessoa sai do caminho e não volta, ela está caminhando para o inferno, entendeu? Porque todo caminho que não é Jesus leva para o inferno, não leva para Deus. O único caminho que leva para Deus é o Senhor Jesus, tá entendendo? Então, você que reclama de Deus, pare de reclamar, porque não foi Jesus que saiu da sua vida. Em algum ponto você saiu de Jesus, ou do caminho de Jesus, ou saiu da estrada e não percebeu. Ou até percebeu, mas achou que podia, né? Então a pessoa muitas vezes, ela quer fazer do jeito dela, ela quer escolher um outro caminho para chegar nos seus objetivos, que não é Jesus, ou o contrário que Jesus falou, e quando bate no barranco, quando bate na árvore, quando bate no poste, ainda acha ruim. Porque Deus não me ajudou, porque não sei o que tem. E a pessoa começa a falar, desculpa a expressão que eu vou usar de novo, borracha, começa a falar abobrinha, tonteira, quando ela mesmo devia estar atenta no volante para chegar até o final. E não é assim que acontece? Então Jesus é o caminho que leva ao Pai, mas nesse caminho há regras, há placas de sinalização, há a atenção do motorista, então façamos da coisa certa, porque enquanto estivermos dirigindo, espiritualmente falando, né? O nosso automóvel na estrada chamada Jesus, no caminho chamado Jesus, nós vamos ter uma viagem muito abençoada, muito tranquila. Sabe aquela viagem tranquila que você faz numa estrada, quando está tudo tranquilo, aquele céu azul, é bonito, né? Você se concentra, claro, mas você vai devagar, você até aprecia um pouquinho a paisagem, sem se desconcentrar do caminho, não é? Aquela viagem tranquila, gostosa, não é? E você chega no final abençoado ali. Amém, amado? Vamos fazer a oração da manhã? Você quer orar comigo agora? Quer pegar um copo com água? Vai lá pegar, coloca aí, é bíblico fazer isso, não tem problema nenhum. Tem gente que não gosta de fazer, mas cada um é cada um. É errado? Claro que não. A Bíblia fala que tudo que Deus criou é bom e recebido com ação de graças, nada é recusável, porque é santificado pela oração e pela palavra de Deus. Está lá na carta que Paulo escreveu para Timóteo. Então, a água foi Deus que criou. Quando apresentamos a Deus, ela é santificada. O que significa santificada? Ela é separada para um uso especial. Então, você não vai beber aquela água para matar a sua sede. Você vai beber aquela água como meio pelo qual Deus está usando para te curar, para te libertar. E quantas pessoas contam os testemunhos, né? Que foram curadas, libertas e abençoadas através de um uso simples de uma água. E a glória vai para quem? Vai para a água? É óbvio que não. Não precisa nem dizer o óbvio, né? Não precisa dizer o óbvio. Hoje em dia tem que dizer o óbvio porque a coisa está feia, né? Ninguém entende mais nada, parece, né? Mas tem que dizer o óbvio. É óbvio que a glória não vai para a água. A glória toda ela vai para Deus. Lógico, né? Né? Então nem precisa falar, né? Então vamos fazer a oração final aí. Desculpa a brincadeira aí, tá bom? Mas eu quero que você seja um crente consciente, um crente maduro, tá? Que use a sua fé para a sua bênção e bênção também daqueles que estão ao teu redor. Falemos com o nosso Pai. Pai Celeste, Pai Santo, Pai amado, Pai Todo-Poderoso, Pai das luzes, glórias a Ti, porque o Senhor nos concedeu um caminho pelo qual podemos chegar até a Tua santa presença. E esse caminho é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso amado e glorioso Senhor Jesus Cristo, aquele que por nós, por amor a nós, se entregou numa cruz, derramou seu sangue por nós, mas glórias ao Senhor, Pai. O Senhor o ressuscitou e agora o Senhor Jesus está vivo diante do Senhor, nos representando. Pai, escuta a nossa oração, porque nós oramos em nome do Senhor Jesus. Então, Pai, ouve o que essa pessoa te diz agora. Ela entendeu que Jesus é o caminho, ela entendeu que neste caminho ela precisa seguir as regras desse caminho, precisa seguir as direções desse caminho. Então, Pai, abençoa essa vida que ora comigo. Te peço, meu Pai, primeiramente, abençoa o coração dessa pessoa, a alma dela, Pai. Que ela tenha paz no seu coração. Essa pessoa que
está hoje aflita, angustiada, preocupada com algum problema, essa pessoa que está sobrecarregada, Pai, alivia essa pessoa, ajuda esse homem, ajuda essa mulher, conforta o coração deles, Pai, que eles tenham paz nesse momento, sabendo que eles estão no caminho. E quando eles estão em ordem no caminho, o Senhor mesmo se incumbe de protegê-los, de guardá-los e de cuidar deles. Então, cuida dessa pessoa, eu te peço, Pai. Também te peço, cura essa enfermidade, essa pessoa que está orando pela sua tireoide, Pai. Essa tireoide que está com problema, meu Pai, normaliza essa tireoide, seja amaldiçoada, Pai, essa infecção, essa inflamação na tireoide, esse desregulamento, Pai, dos hormônios, Pai, que a mão do Senhor toque nessa tireoide que o Senhor criou, Pai, normaliza, faz essa pessoa ficar curada, Pai, em nome do Senhor Jesus, ou em qualquer outra parte do corpo onde haja uma enfermidade, que a mão poderosa do Senhor penetre e arranque o mal pela raiz, seja ele físico, seja esse mal físico ou espiritual, arranca agora em nome do Senhor Jesus e seja essa pessoa curada, Pai. Também te peço, meu Pai, abençoa o casamento dessa pessoa, os filhos, a família, abençoa esse copo com água ao qual te apresentamos e na certeza de tua resposta, da tua bênção derramada, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Amigo e amiga, beba da água se você colocou, com fé, tá? Medita nessa palavra, se mantenha no caminho, não saia dele jamais, se concentra nele e siga as placas de sinalização para que você possa, durante a sua permanência nessa vida, viver abençoadamente, vencendo as lutas, vencendo as dificuldades, tá? E no final você possa estar com Deus no céu, tá bem? Tenha você um excelente dia e até a próxima!